E aí, você está no canal Psicologia e Cristianismo. Meu nome é Igor Parisi, eu sou psicólogo e possuo uma cosmovisão cristã. No vídeo de hoje a gente grava mais um vídeo para o nosso quadro Preconceito Religioso. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de dar alguns avisos para você que nos acompanha aqui no canal. Em primeiro lugar, curta, comente e se inscreva aqui no canal. Também nos acompanhe lá no perfil do Instagram. E falando em Instagram, nós temos algumas lives que ficaram gravadas lá e agora a gente está fazendo algumas lives, não toda semana porque não estou conseguindo achar convidados para toda semana, mas a gente está se programando para fazer pelo menos a cada 15 dias. Lives gravadas no Instagram como bate-papos. Então nós temos lives sobre espiritualidade e psicologia, onde eu bati um papo com o João Paulo, que é um cético. Nós temos a live da semana passada, do dia 24 de fevereiro, que eu bati um papo muito legal com o Dr. Vitor, que é médico neurologista, e falamos sobre encontrar Deus por meio da razão. Vai lá, dá uma olhadinha, eu garanto que você vai achar alguma coisa interessante para você lá, relacionando fé cristã e psicologia. Mas no vídeo de hoje, para o nosso quadro Preconceito Religioso, eu gostaria de abordar um tema com você que acompanha aqui o nosso canal e o nosso trabalho também no Instagram. Muitas vezes nós encontramos algumas pessoas que querem dialogar e, pior ainda, querem discutir conosco sobre algum assunto específico. O tema do vídeo de hoje é relacionado a essas pessoas que se dizem donos da razão. Na verdade, nós podemos sim refletir e conversar sobre diversos assuntos, talvez assuntos que não são do nosso domínio. Por exemplo, eu aqui no canal falo sobre psicologia e fé cristã. Por que eu faço isso? Porque eu tenho formação em psicologia, eu fiz a faculdade de psicologia e eu também sou cristão. Então eu relaciono e comento sobre esses assuntos. Eu poderia falar sobre política? Poderia. Não é do meu domínio? Não é. Mas discutir, conversar sobre política é algo que qualquer pessoa pode fazer. Mas eu não posso me achar o dono da razão para falar sobre um assunto que eu desconheço, que eu não tenho domínio, como política ou economia. É claro que a gente tem que entender que por mais que eu sou psicólogo e por mais que eu seja cristão, eu também não tenho total domínio para falar sobre isso e eu não sou o dono da razão sobre estes assuntos. Mesmo daquilo que a gente sabe o que está dizendo, mesmo daquilo que a gente estuda por anos, nós não somos donos da razão para poder determinar e impor o que pensamos ou o que acreditamos para as outras pessoas. Não é porque eu tenho uma opinião cristã ou uma opinião sobre psicologia que quem nos acompanha, quem assiste os vídeos tem que concordar comigo. Eu não sou o detentor dessa razão, do direito de estar certo ou errado. Eu, por mais que eu estude psicologia e estude a fé cristã, eu posso errar. E isso não me permite impor aquilo que eu acredito para as outras pessoas. Eu não sou o dono da razão da fé cristã ou o dono da razão da ciência da psicologia. E muitas vezes eu encontro pessoas que se acham donos da razão e querem impor os seus pensamentos. Às vezes essas pessoas entram em debates que são debates desgastantes, que são coisas chatas que acontecem com a gente. Discutir sobre determinado assunto é possível, mas sempre focalizando uma maneira saudável para fazer isso. Se você quer falar comigo, quer conversar comigo sobre psicologia, tudo bem, a gente vai conversar sobre psicologia, mas de maneira saudável. Agora, se você vir querendo impor a sua razão, as suas verdades, aquilo que você acredita, não vai dar certo. Eu não posso ceder a pensamentos preconceituosos, eu não posso ceder a comportamentos preconceituosos. Isso para a psicologia, isso dentro da religiosidade, espiritualidade, eu não posso ceder a essas pessoas que se dizem donos da razão. Quer conversar comigo sobre preconceito? Vamos conversar sobre preconceito. Agora, a gente tem que impor algum limite para poder dialogar de uma maneira saudável. Vou dar um exemplo para você que está assistindo esse vídeo. Vamos supor que você, sabendo que eu sou cristão e sabendo que eu sou psicólogo, você queira falar sobre sexualidade comigo. Tudo bem, a gente pode sentar, a gente vai conversar e isso só vai dar certo se for de maneira respeitosa. Agora, eu não posso querer impor o que eu acredito, o que eu entendo sobre sexualidade, sobre cristianismo ou psicologia para você que está me apresentando uma opinião contrária. E nem você pode querer impor a sua razão sobre a minha. Então, não é porque eu tenho minha maneira de ver, a minha maneira de pensar, que eu devo
entender as coisas e impor o meu entendimento a outra pessoa. Então, se você se acha o dono da razão, ou se você discute com pessoas e entra em debates que são debates desgastantes, que são debates chatos demais e desagradam outra pessoa, você tem que pensar que talvez você está sendo o dono da razão e você não pode fazer isso porque talvez você não seja o dono da razão e nem deva ser. Aqui nesse quadro Preconceito Religioso a gente fala sobre muitos aspectos do preconceito de pessoas religiosas. E essas pessoas, às vezes, elas querem ser o dono da razão, o dono do cristianismo, o dono da fé, o dono do ensinamento sobre o que Cristo veio e fez aqui na Terra. E temos que tomar cuidado, porque nós podemos ofender as pessoas, podemos querer impor um pensamento preconceituoso sobre outra pessoa. Isso não é legal. Nós devemos respeitar a opinião das pessoas, mesmo que nós não concordemos com isso. Lembrando que ninguém é o dono da razão, nem eu e nem você, para que a gente possa ter um diálogo saudável, para que a gente possa sentar numa mesma mesa, tomar um café, conversar com calma, com respeito, com carinho, importando-se com a opinião da pessoa que está ali com você e também que essa pessoa importe-se comigo que estou abordando um assunto ou conversando sobre um determinado aspecto da minha vida ou da vida social das pessoas no coletivo. Então pense um pouquinho sobre isso. Reflita se você está se achando o dono da razão, porque o caminho não é bem por aí. Lembre-se que você pode ofender uma pessoa e isso traz consequências emocionais na vida dessa pessoa e também na sua própria vida. Como cristão, como pessoas que têm uma espiritualidade cristã, nós não podemos achar que a nossa fé ela deve ser imposta e aceita pelas pessoas de qualquer modo ou de maneira forçada. Isso não vai dar certo, isso não é assim e não é a vontade de Jesus que nós nos coloquemos como mais importantes que as outras pessoas e que nós devemos impor a nossa fé cristã acima de outras pessoas ou acima de outras pessoas que não concordam com aquilo que a gente acredita. Bom, no geral é isso. Eu queria só refletir um pouquinho sobre essas pessoas que se dizem donos da razão. Elas estão por aí, tome cuidado com elas e, por favor, não seja uma delas. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, me diga aí o que você acha. Você acha que a sua opinião é mais importante que a opinião do seu coleguinha? Você acha que você tem razão e acredita estar certo e por isso você deve debater e ser um chato em conversas com amigos ou desconhecidos? O que você pensa sobre isso? Vá lá no Instagram, nos acompanhe por lá e também participe com a gente sempre que você se sentir à vontade para isso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, eu te encontro na semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. E é isso. Tchau, tchau.